Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje faremos nossa live de Natal. Deixa eu ver se consigo colocar o... Oi, Célia! Que legal! Eu tô tentando colocar aqui o título para deixar fixado, mas eu não tô conseguindo. Nem é a primeira vez que eu não consigo colocar o título. Eu não vou conseguir, não. E, Léo, hoje quem vai participar da live tradicional é o Leonardo Cássio. Deixa eu chamar aqui, quer dizer, aceitar. Eba! Hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu na culticultura em 2020, porque surpreendentemente fizemos muita coisa. Oi, Léo! Beleza? Beleza, e você? Ah, tá bom. Peraí. Certo. Correria, sempre. Tava até almoçando agora. Tá meio embaçado, não tá? Você tá? Deve Pega um ser. paninho. Você tem um pano, porque às vezes com... Tem. Peraí, gente. Tá. Estragando a live. Não, tá tudo ótimo. Live de Aí melhorou, né? Natal. Nossa, super. Ótimo. Então, nossa, gente, a gente já tava aqui, ó, é, resolvendo coisas de produção, né, Léo? É, Antes de entrar. tem reunião daqui a pouco. Daqui a pouco temos reunião. A gente acabou de montar um grupo aqui para resolver coisas do ano que vem já, mas aí outra live, né? Isso para falar de 2021 a gente faz em 2021. Aí, aí deu uma Então vamos. travadinha. Tá ouvindo? Tá, Pronto. tô ouvindo, Agora tá normal. Tá normal. tá? Qualquer coisa, se travar, você me Pronto. avisa, porque eu tô no Wi-Fi. Daí eu mudo pro 4G. É, assim, sua imagem pra mim tá dando umas travadinhas. Deu de novo agora. Deixa eu ver, Agora deixa eu parece que tá mudar aqui. normal. Tem que mudar pro 4G. Mas peraí, gente, eu vou dar uma travada aqui, mas eu volto. Pronto, ó, Aí. mudei pro 4G. Será que melhora? Tá, agora tá normal. Por Tá, enquanto não então. travou, não. Tá, então vou continuar assim. Olá, todo mundo que chegou, Milene, Pri, Célia, everybody. A gente vai falar hoje sobre o que rolou na culticultura. Então, surpreendentemente, né, como eu estava falando, a gente fez bastante coisa esse ano. E, e vamos começar a falar aí o que tudo que a gente fez. Deixa eu ver por onde. Eu fiz aqui uma listinha, gente. Tá aqui o É, computador na melhor. frente, porque senão a gente esquece. Bom, antes, eu acho que do projeto maior, que foi o da websérie de profissões, eu acho que você tá dando uma travada agora. Eu? É, Então, pera, tá. Gente, internet. no 4G também. Tá, tá. Vou Ótimo, deixar acho que fora do agora. Wi-Fi, que acho que é melhor. Pronto. Todo mundo fala que é melhor. Olha, a Cris entrou, que legal. Então, antes da gente falar sobre o projeto maior que aconteceu em 2020, que foi a websérie de profissões, a gente. Eu acho legal a gente falar o que aconteceu antes desse projeto. Tá me ouvindo bem, não? Tô, tranquilo. Ah, então tá. Então, beleza. Antes desse projeto, aconteceram algumas coisas, né? Até março, que foi depois que a gente entrou na pandemia. Então, Isso. acho Inclusive que no uma das. Brasil, que a gente nem lembra. A gente só Pois lembra do é, pós-pandemia. total, parece que foi em outros tempos, É, assim, teve tudo óleo no aconteceu antes. Nordeste Nossa, total. esse ano. Gente, Aff, Maria. Quero ver a retrospectiva. Vai ter na TV Cultura, não sei se é hoje ou amanhã, acho que é amanhã. É, esse ano, de fato, vai ser uma retrospectiva tensa. Total. Nossa Senhora. Então vamos lá.
lá na Culticultura, uma coisa que a gente fez e que a gente não usou tanto foram os cenários, né? Que a gente fez 3 cenários. Um a gente usou bastante, que foi para a websérie. Outro a gente fez para a TV Culticultura. E a gente fez um cenário para as Minas Gerais, que teremos novidades aí para o ano que vem. E a gente terminou bem assim, tipo, semanas antes de começar a pandemia, né? Isso, e além disso, a gente fez um espaço de podcast que agora está um pouquinho mais. É uma sala, né, gente? Uma sala. A gente tem um nosso escritório barra produtora num sobrado. Na parte de baixo tem uma sala maior que nós montamos só para ser o nosso estúdio, que tem os 3 cenários que a Tá falou, e um espaço que é um ambiente Estúdio acústico, né? Que é um estúdiozinho que a gente de fez. Quer dizer, podcast. Rogério fez com orientação Sim. nossa e do Igor, para poder gravar podcast, e que eventualmente também acaba sendo um cenário que a gente faz alguns vídeos, assim, né? Não é o cenário corriqueiro de nenhum programa do canal, mas Uhum. a gente utiliza ele, né? Sim. Então, o do podcast, a gente ainda fez um podcast inteiro lá esse ano, que foi o do Tô Dicionário de queimando palavras pauta, né? Tô engraçadas. queimando a pauta, do dicionário, mas os de gravação mesmo a gente utilizou o do Profissões bastante, da TV Cult médio, né? E o É, seu é que ainda não teve a nada. estreia de gala. Teremos, aguardem. E, bom, aí acho que meio que paralelamente a gente Ah, fechou um com. tá. Ah, pode falar. Desculpa, só uma coisa, gente. Um dos cenários foi feito pela Bianca de Priolo, né? Que é a nossa Uhum. parceira, foi ela que concebeu de profissões. Os outros dois foi feito pelo Rogério Mariano, lá de Rio Grande da Serra, que é um artista plástico, e ele também fez o espaço pro podcast, tá? Então, só para deixar os créditos. Isso, boa. A gente vai falar aqui de todos os parceiros. E o Rogério, ele sempre tá super ponta firme. Ele também tinha feito o cenário do Moleque Zica, o finado Moleque Zica. Mas aí, né, não existe mais. E ele também fez várias paredes, vai fazer mais coisa lá. Aguardem. E em fevereiro, um pouquinho antes, lá, um pouco antes do carnaval, a gente fechou um contrato com o Goethe, nosso cliente maravilhoso, super parceiro, para gravar um evento que eles têm que se chama Dia das Portas Abertas. O Goethe é uma instituição que ensina alemão e também divulga a cultura alemã. E a gente fez a cobertura ao vivo pelo Instagram deles. E também gravamos um vídeo para divulgar o Dia das Portas Abertas. A ideia era que esse vídeo fosse divulgado em 2021 para divulgar o Dia das Portas Abertas de 2021. Mas não sabemos se teremos, né? Porque nunca ninguém ia imaginar que ia acontecer tudo isso. Tirando o Obama, ele falou Obama falou em que ia janeiro? ter, né, em dezembro, sei lá, podia ter um negócio desse aí pelo ar e aconteceu. Olha, então não ouvimos Obama. E o vídeo que a gente fez lá pro Goethe foi com um parceiro nosso, que é o Filmes de Rei, que aliás, Will, foi aluno seu, o Rei, que ele tem uma produtora e ele fez um vídeo aí pra gente. Depois a gente precisa continuar aí essa parceria, né? Porque depois meio que acabaram os Não, projetos de vídeo esse ano e aí a gente acabou não dando continuidade, mas só por causa da pandemia mesmo, porque foi muito legal o trabalho deles. A gente contratou, então, uma estagiária, já entrando aí no projeto maior que aconteceu esse ano, que foi a websérie Profissões da Economia Criativa. E para isso a gente contratou a Tabata Bauer, que é maravilhosa e continua com a gente, que fez várias coisas dentro do projeto Profissões da Economia Criativa, que a gente conseguiu o edital em 2019 para fazer em 2020. E aí, nesse edital, a gente fez 12 entrevistas esse ano. Gente, foi assim, tipo, uma semana antes da quarentena, né? Foi uma sorte total. Até agradeço a Águida Amaral, que foi quem gravou, e ela falou, gente, vamos fazer tudo em uma semana, porque daí a gente já agiliza. Ainda bem, porque se a gente fosse fazer em 2 semanas já não ia dar. é. E só ressaltando aqui, eu fiz uma live com a Tabata
está disponível no IGTV, acho que já está no YouTube também, porque ela é universitária, né, estagiária, ela está fazendo um trabalho de conclusão bem interessante aí, relativo à maternidade. Então, quem tiver curiosidade, procure aí. Sim, conheçam a Tabata, ela é ótima. Ó, Léo, a Mel tá te mandando um oi. Tá aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo de casa. E então, a gente fez, né? As entrevistas para websérie, entrevistas para podcast, a gente fez um site, a gente fez um e-book e a gente fez um livro para websérie, Profissões da Economia Criativa, a terceira temporada. Então, foi um trabalho mega intenso que isso exigiu da gente, sei lá, uns 2 meses que se passaram aí depois da pandemia, né? Porque a gente lançou em abril? Ixi, nem lembro quanto que a gente lançou. Acho que foi final de abril, não Foi foi? final de abril, isso. Começou, né? Os primeiros. É. Então, março, abril, maio, a gente estava aí na pegada, só focado na websérie de profissões da economia criativa, que está no ar, pessoal. Baixem o e-book no site profissõeseconomiacriativa.com.br. Assista a websérie no canal da Cult Cultura e ouça o podcast, que tá muito legal. Que o podcast, a diferença entre o podcast e as entrevistas do canal é que o podcast tem entrevista completa. Então, tem eu fazendo as perguntas para os entrevistados e tem todas as respostas completas deles. E no canal é a parte editada e são só os Isso. entrevistados que falam no canal. Isso. E tem no site onde baixa o e-book, tem matérias também remetendo às entrevistas, né? Com coisas que foram citadas, que a Thaís e a Tabata fizeram ali uma ampliação do repertório, falando sobre termos, curiosidades, né? Quase que um glossário de parte do que foi dito nas entrevistas, além de outras matérias, né? E o podcast do Profissões, além das entrevistas, a gente iniciou ele com formato de pílulas, fazendo alguns episódios relacionados à economia criativa. E esse projeto ficou tão extenso que a gente ainda teve a doação, né, dos livros, que o projeto também teve a transcrição, os livros. Foram 500 livros, né? Foram Físicos. 500 livros. Que nós Isso. doamos para 20 associações pelo estado de São Paulo, gente. Cada uma recebeu... Peraí, foram 20, cada uma recebeu 25. A gente sempre faz essa confusão. Isso. Sempre, mas tá certo, é isso mesmo. Mandamos para Mauá, mandamos para Santo André, para aqui, para a cidade de São Paulo também. Mandamos para Sumaré, Jundiaí, Rio Grande da Serra, Campinas, né? Mandamos para Campinas, enfim. Mandamos para o Vale do Ribeira, lá para a cidade de Registro. Enfim, foi um trabalho bem extenso. Todo mundo recebeu o livro, e esse livro é referente às entrevistas que a gente fez na terceira temporada. E se você quiser, o e-book é idêntico ao livro físico, que a gente decidiu colocar na internet para que mais pessoas tenham acesso, né? Quem não for de São Paulo e não puder receber o livro, pode baixar o e-book quando quiser. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A gente fez também, referente à websérie, um workshop sobre como produzir uma websérie. E foram 3 aulas que estão disponíveis no canal da Cult Cultura, que a gente falou sobre várias etapas da produção de uma websérie documental e de entrevistas, né, na verdade, que foi essa de Profissões da Economia Criativa, que vocês então podem acessar. Esse workshop foi feito em parceria com a Associação Tríade, que é de Mauá, então foi bem legal. Cauê? Tá aí, Cauê? Cauê não... E vamos ver se tem mais alguma coisa. Também fizemos lives. Primeiro, referente à websérie, Profissões da Economia Criativa. Porque assim, a gente sempre pensou em fazer live, mas a gente era meio reticente, né? Porque a gente não sabia se ia ser legal, se o pessoal ia curtir. Como a gente tinha proposto no edital que a gente faria conversas ao vivo com escolas, por causa da pandemia, isso não seria possível, então a gente sugeriu alterar essas conversas ao vivo
que na verdade presencial por conversas virtuais. Então a gente fez 10 lives abertas ao público, sendo 9 nas redes da Culticultura, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, e uma no YouTube do Colégio Arquidiocesano. E aí, já falando sobre essas parcerias com escola, a gente também fez live referente ao projeto Profissões no Colégio São Francisco Xavier, né, entre os alunos do Colégio São Francisco Xavier, e com os alunos da ETEC Santa Efigênia. Então, a gente também agradece a todos os professores, a professora Patrícia Dibe, a professora Ana Paula, a Natália Venâncio, que é do Arquidiocesano, que fizeram todas essas parcerias com as escolas. E aí não tem a ver com o Profissões, a gente também fez lives em outros locais, como, por exemplo, com os alunos da escola Waldorf, que a professora Karina chamou a gente, com os alunos da ESPM, que foi o TC que chamou a gente, que é o nosso professor, que foi nosso professor do Mackenzie, e aí a gente continua esse contato. E foi isso, Waldorf, Artes, Sanfra, SPM e ETEC Santa Efigênia. Então foi bem legal esse ano, porque a gente já estava entrando nessa área de educação e a gente conseguiu estreitar mais os laços com colégios, né, Léo? Foi, que é uma das ideias que a gente tem para o projeto de profissões, né? A gente já tem muito contato com associações que trabalham com adolescentes, que eu citei aqui que nós fizemos as doações, com algumas escolas, mas com um trabalho mais focado com projetos específicos, e agora a gente ampliando mais com esses colégios que você citou e com o pessoal de faculdade. Né? Faculdade também, verdade. Falando em lives fora do canal da Culticultura, a gente fez lives a convite de outros lugares, como, por exemplo, a ONG Clownáticos, que o Léo participou da live. Com Alexandre Cardoso. Isso. A gente fez com a Camila de Oliveira, que foi a nossa entrevistada na segunda temporada, que ela é diretora de fotografia, e eu conversei com ela sobre a nossa atuação aí no incentivo à arte, à cultura. A gente fez live no Clarice.ai, que é um programa de inteligência artificial para escritores. Então, a gente falou lá sobre crônica, né, sobre a escrita da crônica. E falando sobre a universidade, que o Léo comentou, a gente fez uma live com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro sobre o projeto de Profissões da Economia Criativa, a convite da Nathalie. E na agência P3K, que é uma agência de comunicação, e a gente fez uma live também sobre comunicação. Então, fizemos muitas lives esse ano. Para quem estava com medo de fazer live, olha, foi que foi. Eu queria só falar um comentário aqui, Léo, do Will, que ele escreveu, gente que faz, que bafo. A gente falou dele, né, quando a gente estava fazendo... Sim, Conta sobre aí. que a gente teve um projeto contemplado no edital em 2017, 2018, não me recordo, e tinha as contrapartidas de cursos, né, presenciais, né, porque não tínhamos pandemia, felizmente, naquela época. E nós fizemos, era um projeto da área de dança, chamado Dança para Todos, e nós fizemos uma das contrapartidas, que era um curso de formatação de projetos, no espaço, no sítio Alsácia, lá em Isso. Ribeirão Pires, lugar maravilhoso. O William aceitou, né? Participou, ficou lá o tempo inteiro, ainda ajudou da parte do curso. Foi num dia, acho que foi num domingo, das 10 a 1. Aí tem os jovens que estavam lá, né, que fazem curso de produção teatral, teatro, enfim, que é um lugar bem especial. Uhum. E aí a gente, conversando sobre esse ciclo nosso, a gente citou, inclusive, é um ótimo lugar para quando pudermos fazer mais coisas, a gente voltar lá. Então já ficou agradecimento de novo. A gente estava agora fazendo uma produção de uma websérie que vai estrear no ano que vem, e a gente lembrou, né, desse espaço que praticamente parece um patrimônio cultural, né? É bem legal lá, é maravilhoso.
espaço verde grande, né? É tipo uma antiga fazenda, assim, enfim, um casarão bonito com vários espaços, e aí tem uma mata nativa que Ribeirão Pires é um município de área de manancial, né? Tem a Uhum. represa Billings ali, acho que tem cachoeira perto, aí tem um espaço que eles fizeram com um anfiteatro no meio da mata para poder fazer ensinação, é muito bonito. Então, Então, Will, se você tiver aí, conta pra gente se você continuar lá, como que tá o sítio e a gente é quer a saber vida, aí né? tudo isso. E a vida. Ó, Léo, seu professor de inglês te Tá mandou um aí zoando recadinho. aí que eu cortei o cabelo. Cortei. Pra você não reclamar mais na aula que apareço com cara de tão louco. Não, mas é que você não podia cortar porque você estava fazendo uma websérie, né, Léo? Ficar Antes, ator assim, exato. né? Agora tá tranquilo. Ah, muito bom. Então vamos lá. Ah, ele ganhou o É... Aldir Blanc, viu? Parabéns. Em São Bernardo. Oh, que legal! Ah, quem? E- Quem ganhou? O Rogério o, ou eu? o Rogério, músico, e a esposa dele, artista Olha! plástica, os dois vão ter projetos pela Aldir Blanc Municipal. Parabéns! Ó, o William Ó, comentou, né? foi bem legal, super nos ajudou. Babadeira de realizações depois, voltem e chamem. E aqui tem outros espaços também, os espaços públicos também estão fervendo. Bom saber, Ó, bom saber. Vamos fazer projeto lá em Ribeirão Pires, todo ABC. Então, tá. Sobre o Profissões foi isso, gente. Bastante coisa, realmente. O pessoal falou que nosso projeto estava super completo e foi bem completo mesmo. Deu para gente ter atividade aí durante o ano inteiro. Estamos finalizando a prestação de contas agora, não é mesmo? Então, foi bem legal e teremos novidades para o ano que vem nas lives de janeiro. Olha só, a prefeitura já pagou a Lei Aldir já Blanc. tá voando, tá voando. Arrasou. A gente quer saber tudo aí que ia acontecer, a gente divulga aqui. Rogério, super parceiro, Isso. sempre comentando lá nos vídeos do canal da Culticultura. Estamos juntos. Não posso falar ainda. Eu ia queimar a Ah, pauta de não, a pauta 2021, olha. de janeiro. Exatamente. Então tá. A gente fez muitos lançamentos esse ano. Além da terceira temporada da websérie Profissões do Grêmio Criativo, a gente fez o lançamento junto, né, do podcast de profissões, que agora está com 25 episódios, com 2 temporadas. O podcast As Minas Gerais, gente, com 6 episódios, Ó, a Célia falou que Eu tô rindo aqui. Vou dar aguarde, a indicação só. volte em janeiro, volte em janeiro. A gente vai avisar, a gente vai falar assim, olha, gente, live surpresa, com várias surpresas aí para vocês. E então, esse podcast das Minas Gerais é um projeto que eu tinha há muito tempo. Eu queria falar sobre amizade, né? Desde 2016, mais ou menos, eu pesquiso sobre amizade e escrevo sobre amizade, né? Tenho várias crônicas sobre amizade, e eu queria fazer alguma coisa com esse tema. E por meio de um sonho, eu vou dar uma resumida aqui, mas meio que por meio de um sonho, eu decidi colocar esse projeto no ar depois de participar de uma live da Naná Karabachan. E aí ela também participou desse podcast. E eu decidi fazer um podcast, sendo que a primeira temporada fosse sobre amizade. As Minas Gerais surgiu no ano não, no ano passado, né, 2019, que a gente teve a ideia do podcast para falar sobre equidade de gênero. Eu, o Léo e o Dani, que é nosso outro sócio, a gente estava falando sobre nomes no geral, tal, e aí de repente alguém falou, não sei porquê, não sei o que lá, as Minas Gerais. Eu falei, as Minas Gerais pode ser um nome legal para falar sobre mulheres. Então esse podcast surgiu antes do tema, né, da amizade, e aí com esse sonho tudo se encaixou e eu lancei a primeira temporada do podcast As Minas Gerais falando sobre amizade. E então tá bem legal, tá disponível em todas as plataformas. Fiz entrevistas com algumas amigas falando sobre o que é amizade, qual é a diferença entre colega e amigo,
Se uma amizade termina. Então, tem muitas reflexões super interessantes. E aguarde que esse projeto das Minas Gerais também teremos novidades para 2021, Janeiro. em janeiro. Em janeiro vai acontecer tudo, né? A A gente tá falando vacina, isso, a como vacina, a paz mundial e um monte de projeto. Falando em podcast, a gente também lançou o podcast Dicionário de Palavras Engraçadas, que fez parte do livro Dicionário de Palavras Engraçadas, feito pelo Jailson Almeida. E aí a gente foi responsável pela parte de comunicação. Então, para divulgar o livro, a gente fez um podcast, a gente fez um e-book e a gente fez uma websérie de animação, tudo lançado esse ano. O podcast foi gravado pela atriz e contadora de histórias Karina Gianecchini. Então está disponível em todas as plataformas e ela fez a leitura dos textos do livro, que são descrições de palavras selecionadas, né? Porque o livro tem Isso. centenas de palavras São e, 228. olha, exatos 228 palavras. E no e-book a gente escolheu 26? Foi isso? Escolhemos 26 para o e-book, uma por letra do alfabeto, e o podcast tem 10, né? Selecionamos 10, que aí foi uma Isso. seleção entre o Jailson e a Karina, do que eles achavam mais interessante, fluência, adaptação, para poder fazer a narração, né? Isso. E é uma Com edição websérie de do anima... Igor, né? com a edição do Igor Preciso, Blackwork Films, nosso parceiraço aí na produção de vídeos. E a websérie de animação foi feita pela Sâmia, que foi bem engraçado, né? Como a gente conheceu a Sâmia, a gente estava selecionando estagiária, que a gente contratou a Tabata, mas a Sâmia foi uma das candidatas, e a gente achou muito legal o trabalho dela como animadora. Então, a gente contratou o serviço dela para fazer essa animação de 3 palavras que estão disponíveis no canal da Culticultura. Dei uma olhadinha lá, que tá bem legal. E o e-book do Dicionário de Palavras Engraçadas também está disponível no site palabrasengraçadas.com.br. Só entra lá, baixar, muito legal para as crianças. Para as crianças não, né? Para jovens, eu acho que para Um quem já... pouquinho que já está com leitura, né? Que já tem leitura, porque são, além das algumas serem palavras complexas, é um texto meio em formato de poema, tal, é um livro bem grande, é bem extenso, né? Um dicionário mesmo. É um dicionário. Então, para quem tem, mas se for uma criança menor, pode fazer a leitura com algum adulto também, problema Sim, nenhum. E só mais 2 coisas sobre esse projeto, ele teve sim. uma parte de acessibilidade, que foi um conteúdo feito em CD pela Dorina Novil, né, que é a transcrição do livro para pessoas com baixa visão. Uhum. E o Igor e a Karina citados aqui também foram entrevistados no Profissões da Economia Criativa, o Igor na primeira temporada e a Karina na Na segunda, que é segunda. só com mulheres, né? Isso. Então, quem quiser dar uma conferidinha lá, Profissões da Economia Criativa, tem a primeira temporada, que é tema geral, o segundo, que é com mulheres na economia criativa, e a terceira recém-feita com empreendedores. Maravilha. E por falar em lançamento de livro, o lançamento do ano foi Latíbulo, Escrever é Terapia, Publicar é Coragem, que é o nosso livro pessoal, né, de textos que a gente fez de uma forma mais artística, assim, né? Eu escrevo crônica, o Léo escreve conto, e o livro Latíbulo, Escrever é Terapia, Publicar é Coragem, colagem não, Coragem, foi lançado esse ano com uma live com mediação da Helena Galante, que é editora da Vejinha e apresentadora do podcast Jornada da Calma. Eu estou aqui com o livro para mostrar para vocês, né, gente? Merchan. Aqui a parte latíbulo, que é do Léo, vai ficar ao contrário, mas vocês podem ver melhor em culticultura.com.br/livro. E do outro lado, a minha parte, escrever é terapia, publicar é coragem. A Célia, que está aqui, já comprou,
recebeu, adorou. Quem não comprou, aproveita aí, pessoal. Aproveita, gente. Compra de presente de Natal. Tá super legal. Olha que dica legal. Compra de presente de Natal, já recebe autografado por nós dois. Presentaço. R$ 29,90 o livro físico, mais R$ 8 de frete. E se você preferir, o livro digital está disponível na Amazon por R$ 14,90. Então foi o lançamento aí do ano, que foi bem legal, bem significativo pra gente. A live também deu repercussões muito interessantes. Eu até estava comentando com o Léo, né, que semana passada eu tive uma conversa com uma das pessoas que viu a live e não conhecia a gente. E ela entrou em contato com a gente pelo Instagram e falou: Nossa, eu quero conversar com vocês porque eu adorei. Quero saber mais sobre vocês. E foi bem interessante. Então, as surpresas aí que a internet nos traz. Olha, a Célia falou que presenteou algumas pessoas com o livro. Muito bem, sigam o Então, exemplo da Célia. nossa, ia falar, sigam o exemplo, isso aí. Ai, tá vendo? Ai, e Ainda sobre isso, a gente, além do livro, tem a nossa plataforma, o blog, que tem outros textos autorais também, de conto e crônica, além de artigos, né? Não parou no livro, mas esses ainda não estão publicados, mas quem quiser ver o que não está no livro, foi feito após o livro, tem mais sim, coisa lá para conferir, culticultura.com.br. E teve uma experiência feita por uma colega de trabalho nossa, a Priscila, que ela, muito junto com um legal. amigo, pegou um dos textos do livro, né? São contos e crônicas, pegou um conto, selecionou lá e fez eu sempre confundo o nome. Egon. Acho que é Egon. Egon, eu acho que é. Egon. Ergon. Ergon. Eu acho Isso. que é. Ele fez uma espécie de contação, assim, criou um personagem que faz uma leitura de um dos contos. Ficou aí um experimento pra gente testar em novas, que a gente adora isso, né? Levar para diferentes tipos de plataformas, os conteúdos que a gente cria, né? Isso. Áudio, vídeo, texto, impressão física ou não, enfim. Tá lá no É, nosso canal também, O Menino da Copioba chama. ficou muito legal, gente. Super emocionante, né? Porque ele criou um personagem e fez, não a leitura do texto, né? Mas interpretou É esse uma personagem interpretação, isso. com o texto que o Léo escreveu. E esse texto é muito. É emocionante mesmo, sabe? Quando eu leio, eu choro. E a, Não, mas e a, não é triste, é emocionante, sabe? É bem é um legal. dos poucos que não é. A Priscila citada aqui, a Priscila trabalha conosco, ela é atriz, entre outras coisas, vai dar um hiato aí na carreira, porque está fazendo uma pesquisa científica, mas também tem uma live, né, feita com ela, que está Sim. disponível no IGTV e no nosso canal lá também, quem quiser conhecer o trabalho dela, um pouco sobre ela. Tá aí, foi ela que tomou a frente para fazer essa experiência aí, ela Foi. que quis, Proatividade. proatividade artística. E a gente comentou sobre o livro de profissões. Eu tô aqui com um. Os que eu tenho aqui não estão abertos. Ah, não. Tem um aberto aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Ó, foi esse o livro que a gente doou. A gente doou 500 para 20 instituições de ensino. E aí aqui tem uma introdução sobre trabalho e criatividade. Pera, aguarda aí. Aqui, ó, uma introdução. E depois tem as entrevistas com os nossos convidados da terceira temporada. Então, esse livro que está disponível em formato digital no site profissõeseconomiacriativa.com.br. O último, eu esqueci do nosso livro, as capas e diagramação, Caroline Isso. Michelon, que é uma parceiraça nossa, a diagramação ai meu Deus, como é que chama? Que ela Não falou, agora sei, porque esqueci. ela contou pra gente depois, né? Não tá na É, ficha técnica. mas eu esqueci.
É o nome da companheira dela, esqueci o nome agora, gente. Falha, depois eu falo. Vai É, lembrando. ela fez. A gente pega todo mundo que trabalha com a gente de alguma maneira ali e faz alguma coisa. Ela também está em uma das nossas lives. Ela Sim. hoje mora lá em Berlim, foi estudar, fazer o cursos com a Uhum. companheira dela, que esqueci o nome, elas vão me matar, mas desculpa. E foi um trabalho que a gente foi desenvolvendo, né? Porque fazer capa é aquela coisa, né? É muito pessoal, difícil, mas correu super bem. E Sim. 2021 vem aí também com ela participando de mais coisas. É, galera, muitas novidades. Essa capa, gente, todo mundo elogia. Recebo várias mensagens falando, gente, o livro ficou lindo. Carol manda muito bem, uma mega artista. Continuando, então, porque não acabou tudo que fizemos. Vamos lá. O livro Profissões, dicionário. Ah, e o dicionário de palavras engraçadas. Você tem aí algum exemplar, Léo, do dicionário? Não, não tá aqui Não tenho comigo, não, também. tá? Na Tá na verdade, eu coach. tenho, mas tá longe. Tem que dar uma volta aqui Tá. para poder pegar. Tá. Assim, pra vocês terem ideia, tipo, sei lá, desse tamanho? Eu acho que é. Ele é desse tamanho e ele tem É. 228 páginas. Ele tem, é super pesado, tem quase 2 quilos o livro. Ele é Então. enorme, todo ilustrado mesmo, tem uma ilustração por palavra, são 228, além do texto, que pega ali duas, três páginas, né? E as páginas são todas, tem uma ilustração referente à palavra, além de Uhum. ilustrações ilustrando as páginas com os conteúdos das palavras. Então, é um trabalho Isso. E a gigantesco, ilustração foi feita pelo Spaca, né? Que é foi um feito pelo Spaca, João Spaca, que desenhista ele bem é famoso. isso, ilustrador. Acho que eu não tenho certeza dos jornais que ele trabalhou, mas ele fez ilustração para veículos super conhecidos, né? Uhum. E, enfim, é um trabalhão do Jailson, que está lá em Angola, foi lá para fazer um trabalho de audiovisual e está preso num apartamento por Quando conta da pandemia. chegou. Foi quando ele Já chegou, né? chegou no Começou. dia seguinte. Ó, É, ninguém sai mais. Lá foi bem restrito, ainda é, é. enfim. Mas esse é o nosso segundo projeto com ele, né? A gente já fez mais coisas sobre outras coisas de AZ, que também é um livro infanto-juvenil, uma Uhum. pegada muito parecida, mas esse a gente teve, esse foi lançado, aliás, os dois foram lançados pela editora Carbono 60. Muitos livros. Em breve o site estará completinho no ar. Já está no ar, mas não entrem ainda. A Carbono 60 é uma das empresas. Depois, gente, a gente vai explicar, tem o grupo, mas a Carbono, uma das frentes dela é a questão da edição de livros. E a gente Isso. começou com os livros de Ailson, né? E aí estamos por Foi. aí. O primeiro livro pela editora Carbono foi o Mais Coisas, né? Para mais coisas, exatamente. A gente já tinha lançado um e-book, Cultura Cultural, que a gente publicou artigos sobre economia criativa, mas foi por uma editora parceira da Mari Mirra, Isso. que revisou esse livro. Aliás, gente, Ah, esse é, livro tem aqui, isso. muitos parceiros. O Jailson fez o prefácio do Léo, Prefácio. a Andrea Martins, que tem uma live aqui que eu fiz com ela, fez o prefácio do meu. A Mariana Mirra revisou. A Mayra Guanais fez um texto de introdução explicando a diferença entre contos e crônicas. Então, muita gente aí participando. Todo mundo com live. Coisa linda. Todo mundo nas Mariana lives Mirra aí. não. Convidei É, Mariana falta Mirra, ela. ela Falta estava aí, ela. ó, na atividade, não É, conseguiu, mas faremos. 2021 tá aí. Muitas oportunidades de lives. Então, de lançamento foi isso que a gente fez. Só que, paralelamente a toda essa produção, a gente também tinha que se planejar para o restante do ano e para o ano que vem. Então, a gente também utilizou esse período de reclusão, aí, né, de ficar em casa, para criar alguns projetos e participar de editais. Além dos projetos de
categorias que a gente já tinha conhecimento, né, como teatro, por exemplo, e os projetos de esporte que a gente também já fazia, a gente entrou em algumas áreas que a gente não tinha conhecimento e a gente foi buscar conhecimento, ETBILU, para fazer os projetos. Um deles foi um projeto de curta-metragem, que não foi selecionado, mas a gente já está com o projeto pronto para fazer no ano que vem, fazer quando a gente quiser, que a ideia era eu fazer um curta-metragem sobre amizade. Então ficou bem legal, ficou mega bem posicionado lá no PROAC, mas como tem muitos concorrentes, não rolou. E fazer um projeto de curta-metragem foi bem interessante, porque além de eu pesquisar sobre a produção de curta-metragem, também fui pesquisar sobre o tema e descobri muitas coisas bem legais. Tem inclusive aqui, ó, vou dar uma dica que eu quero fazer depois uma série sobre isso, que tem uma pessoa especializada em amizade. É uma pesquisadora norte-americana que se chama Shasta Nelson e ela tem livros sobre amizade. E a teoria dela é chamada Frientimacy, que é a intimidade entre os amigos, né? Então, pela pesquisa dela, ela chegou em 3 pilares que ajudam as pessoas a criarem novas amizades e a manterem essas amizades. Gente, muito a minha cara, amei, falarei sobre isso. E tudo isso eu fui descobrindo fazendo o projeto. Então, foi bem legal. Outra área que a gente entrou é graças à nossa parceira Júlia Stateri, que também temos live com ela, que também participou da websérie Profissões da Economia Criativa, segunda temporada. Foi um projeto de game, que aí o Léo, que teve mais contato, conta aí um pouquinho lá. A gente terá, esse eu posso adiantar, porque a gente já citou aqui, um projeto de teatro, que é uma peça infanto-juvenil chamada Sonho de Herói, que é uma coisa que a gente começou a fazer por conta de um encantamento meu com a obra do Câmara Cascudo. Eu vi um livro, resumindo a história, um livro brasileiro de ilustradores brasileiros que fazem trabalhos nacionais e internacionais para a Marvel, DC e uma série de outras editoras de quadrinhos. Eles pegaram 50 lendas brasileiras e fizeram cada um dos artistas, uma leitura daquela lenda. Estamos falando de Saci, estamos falando da Mula Sem Cabeça, mas 50 eu não sabia que tinha, e na verdade há muitos mais, né? Muitas outras lendas, assim. Sim. A gente conhece um número muito resumido. Dali eu fui pesquisar algumas coisas, inclusive com o Daniel, que a Tá citou, nosso outro sócio, e uma das referências é o Câmara Cascudo. E aí, vendo alguns livros, assim, é um universo gigantesco, e uma das ideias era fazer um projeto relacionado a isso, que é a peça, né? Essa peça Sonho de Herói. Dali, conversando com a Júlia, com os editais abertos, a gente falou, a gente podia fazer um projeto de game focado nisso, porque é um tema legal, brasileiro, e já tem uma história, né? Porque assim, aí uma hora ela explica novamente isso, mas você tem vários tipos de game para vários tipos de plataforma, mas basicamente esse é um game de narrativa, né? Você tem uma história e o game vai contar essa história e tem uma série de maneiras de fazer essa interação, e a gente apresentou esse projeto em conjunto com ela. Estamos aprendendo bastante sobre game, porque eu não sou um consumidor de games, Thaís também não, né? Já fui. Eu sempre fui pouco, e existe, né, para celular, então a gente está aí, especificamente esse é pensado para uma plataforma na internet, para jogar por computador, né? Então foi o nosso primeiro projeto. Quer dizer, primeiro de jogos, mas mais um projeto transmídia aí que a gente está fazendo. Por falar em projeto transmídia e nesse game, teve uma coisa que eu não falei, que a gente já pode entrar em pegar o andamento, e foi a dramaturgia, né, que o Léo criou, que é o Sonho de Herói, que deu origem aí a esse projeto do jogo. Conta um pouquinho, Léo.
Então, a peça ela surgiu justamente dessa ideia de fazer alguma coisa voltada ao folclore, né? Até na nossa live do livro eu cito um pouco, porque foi uma das primeiras coisas que eu tive vontade de escrever para além dos contos, por Sim. ter contato, né? A gente trabalha com dramaturgos, produtores Isso. de teatro e tal, e aí surgiu uma vontade, falei, ó, vou tentar fazer. Porque eu já tinha tentado escrever outras peças, e aí, como eu falei na live, foram tragédias, mas não no bom sentido, foram ruins. Ah, E aí essa eu parei mesmo, estudei um pouco, né, li e tal, fiz a montagem, só que qual que foi a nossa sacada? A gente colocou um projeto nas leis de incentivo federal e estadual antes de existir o texto. é, foi. E aí a gente conseguiu o dinheirinho para poder fazer. Escrever. Aí tinha que escrever para poder ter a montagem. E aí acho que essa pressão foi ótima porque o negócio saiu, né? E Foi. esse projeto da parte de dramaturgia vai envolver algumas outras coisas, de oficinas para montagem de super-heróis, que são as lendas. Então tem bastante coisa legal. A gente vai entrar um pouco nas questões infanto-juvenis, vai falar sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem um universo expandido assim. Mas a dramaturgia Foi gerou, criada esse ano. foi criada esse ano por conta dessa necessidade, gerou uma proposta de projeto de game, né, que é um projeto mesmo, e também um livro derivado, que é um livro infanto-juvenil, que a gente está em processos de montagem dele. Que a Então, Carol tá fazendo também, que a a Carol está ilustração. fazendo, exato. Que ele vai ter uma linguagem meio de quadrinhos, ele está sendo preparado, mas é uma coisa que nós aqui na Cult adoramos fazer, que é pegar uma linguagem e tentar transformar em outra. E esse ano, acho que foi o ano que aconteceu isso melhor, né, tá? Foi. E, gente, essa dramaturgia super elogiada por especialistas na área. É, Olha só. elogiada, sim. Nossa, estamos todos muito curiosos para ver no palco. E aguardem, live de 2021, hein? Isso eu posso adiantar. O Edinho Rodrigues também está na nossa primeira temporada do Profissões de Economia Criativa e está aqui com as lives. Ele vai ser o Isso. produtor, super experiente. Ele montou uma equipe fenomenal, ainda mais, né? No meu caso, assim, como uma pessoa que escreveu um texto iniciante, já vai ter uma puta equipe, assim, Muito legal. né? Incluindo a Érica, que também fez parte das Minas Gerais. Érica Altmaier, isso mesmo. Fizemos um podcast super engraçado, Tá vendo? O ouçam lá. pessoal tá em tudo, ó. Tá em Tá em tudo. tudo. Vem com a gente. Tivemos também agora, a gente vai falar sobre dois projetos que a gente criou, que foram assim, os primeiros projetos dessas categorias. Que esperamos que tenhamos novidades, né? Mas é como a gente gosta só de contar quando o dinheiro está na conta, a gente contará em janeiro. Mas é um projeto de mostra internacional de economia criativa. Gente, fazer um projeto, fazer a mostra ainda não sabemos, mas fazer o projeto de mostra internacional exige uma dedicação muito forte assim e também contatos, né? Porque a ideia era a gente conversar, já que a situação permite que as atividades sejam feitas de forma online, facilita com que a gente entre em contato com pessoas de outros países. Então é isso. A gente precisa de dedicação, a gente precisa de contatos de pessoas de outros países nas áreas da economia criativa. Então, para isso, a gente contou com parceiros novos e também parceiros já que Consagrados. consagrados, essa é a melhor palavra, que a gente tem aí mantido uma relação há bastante tempo, como por exemplo o Goethe Institute, que foi nosso parceiro aí nesse projeto, o pessoal da Shaolin, que é, não, e que é uma organização, uma ONG, né, que tem relação com o Instituto Confúcio e também fez essa ponte com a gente, né, com o Instituto Confúcio.
E também com pessoas que têm contatos em outros países, como o Daniel, nosso sócio, que está no Canadá e me indicou uma Daniel está no galera. Canadá. O Daniel está no Canadá com a Luísa, que indicou uma galera. Gente, Fina. olha, nossa, só quero ver, porque é muito, muito bom mesmo. Conta aí um pouquinho aí sobre a sua experiência com a mostra, porque também foi correria, né, Léo? Pra gente pegar as cartas e tudo. Esse ano foi atípico por dois motivos. Primeiro, porque a gente entrou com mais editais do que eventualmente a gente entra, porque a gente participou dos editais desses que a Tá tá citando, que a gente falou aqui, são do PROAC, aqui do estado de São Paulo, mas teve os editais da Aldir Blanc, né, que é a lei emergencial, e aí a gente entrou com mais projetos, fizemos projetos em parceiros da Aldir Blanc em municípios Uhum, específicos, além de projetos editais de empresa, né? A gente entrou em editais de empresa também, fomos contemplados em sim. alguns, mas entramos em um monte, assim, vários. Aí também para a área de esporte. Então foi muito edital. Esse da Mostra Internacional, é, a gente estava pensando no formato, né? Porque ele é um produto derivado do projeto de profissões, ele é uma Sim. extensão, uma ampliação, é um produto novo. E a nossa ideia é conversar principalmente com o nosso público, né? Ali de 16, 17 a 25 anos prioritariamente, mas é para todo mundo. Sim. E a gente já tinha algumas articulações para fazermos convites. Aí a nossa ideia era montar como é que seria isso, né? Então, olha, a gente Uhum. vai ter como se fossem painéis de debate sobre temas específicos da economia criativa, além de apresentações artísticas. E aí a gente começou a Foi. correr atrás da galera. A Tá citou o Daniel, que por estar no Canadá e conhecer algumas pessoas, conseguiu ali uns parceiros bem legais. Priscila Sampaio, já citado aqui, conseguiu um pessoal, ela estudou teatro em Nova York, então conseguiu algumas pessoas, porque tem pessoas de lá, tem pessoas daqui Isso. que já tiveram experiência, né? Então tem uma série de possibilidades. O Goethe, para a gente fazer algumas painéis ou atividades artísticas relacionadas à Alemanha, porque a gente já está super, super por lá. A Sim. Shaolin, que é um pessoal que a gente já trabalha lá de Campinas, né? Que eles têm. O Paulo fez uma live também aqui, uma live dessa, Uhum. falando sobre cultura chinesa, só que aí amplificou trazendo o Instituto Confúcio, que é ligado à Unicamp, tem um trabalho mesmo de divulgação parecido com o do Goethe, né, Uhum. da língua, da cultura, né, por meio de projetos também, não só como uma escola de língua. É, fizemos um contato que a gente não conseguiu documentar, mas que houve um interesse muito grande com a Japan House, Uhum. para também trazermos uma parte da cultura nipônica japonesa que é tão forte aqui no Brasil, e uma série de artistas que a gente entrou em contato para tentar viabilizar diversos tipos de atividades em diversos tipos de linguagem, que aí é um Sim. desafio legal, porque a ideia da mostra é apresentar isso pelo YouTube, pela internet, por uma plataforma, Uhum. trabalhando esse tipo de linguagem. Não vai ser só entrevista. E não vai ser Não, só audiovisual, é muita coisa, né? os painéis vão ser assim, 30 dias de atividades, sendo que vai ter painéis que são lives de entrevista, que inclusive a Cris, que entrou aqui, ela é uma profissional da gastronomia, ela pesquisa a área da gastronomia e também atua nessa área, é uma das participantes. E vai ter workshops e performances, atividades artísticas, como por exemplo, Tem um live painting, documentário, tem o live painting, tem o documentário do Fernando Gonçalves, apresentação musical apresentação musical, né, de mais de um tipo de segmento musical assim. sim, A gente está programando ter uma parte mais de literatura, né, com uma espécie de contação de história, uma leitura sim, dramática. uhum, O nosso livro talvez esteja presente também numa linguagem que a gente já falou aqui em sim, Experiências exato, Transmídias, né? aham. Narrativas transmídia, então
Muitas atividades, e a gente criou esse projeto de forma online, porque é a melhor opção para agora, né? E também que o edital pedia, mas que mesmo Esse se edital, pudesse para fazer presencial, a gente ia optar por online. exatamente. Justamente por isso, porque tem muitos convidados de fora do Brasil. E aí isso ajuda Isso. bastante. A gente conseguiu alguns contatos que, por causa do tempo, a gente acabou não falando com eles, como, por exemplo, uma companhia de dança do Panamá. É, E é o que eu falo, assim, fazer o projeto é também a gente absorver conhecimento, sabe? Então, nas pesquisas, a gente descobriu coisas incríveis, né? Como, por exemplo, que no Panamá tem uma cultura muito legal, diferente do que tinham falado pra gente. Inclusive, isso é bem lembrado, porque a gente fala bastante, falamos aqui do Canadá e falamos da China, Japão Sim, e Alemanha, e New também York, tem uma questão possível com Londres, mas a gente está vendo. London. Mas além do Panamá, uma das indicações que foi do nosso amigo Edinho Rodrigues é de uma artista do Paraguai, uma paraguaia, que Isso. ela faz esse trabalho de expressão artística de texto, né? Tipo de Uhum. interpretação, leitura, que a gente vai conversar. Paraguai, que, né, só para lembrar, este ano um ídolo brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, foi preso por lá, por falsificação. Olha que maravilha. Enfim, Maravilhoso, mas gente. Esses ah, roteiristas estão perdendo para a realidade, viu? isso, jogou bola lá na cadeia, foi maravilhoso. É, eu acho que não sei se ele gostou, mas ele estava se divertindo. Mas é uma artista paraguaia fazendo leitura E o e live painting? o Live in Paint tem uma artista chilena, radicada aqui em adoro falar radicada, aqui em Rio Grande da Serra, e há também o Nilo, nosso parceiro, Sim. que também tem live, que também está na primeira temporada de Profissões de Economia Criativa. Sim. Ele é museólogo, né, ele trabalha Uhum. em rede com várias coisas, e a ideia é que um dos painéis seja de museologia na América Latina. Portanto, Uhum. teremos mais convidados aqui da América Latina É. participando, tá? Isso foi uma coisa também que a gente acabou focando em América Latina, porque a maioria fala de Europa, então a gente falou, não, vamos falar de América Latina. A gente também, né, falou de Canadá, porque a gente já tem contato lá. Mas Oceania foi uma localização que a gente não conseguiu contato, né, para fazer o projeto. E na É, Austrália foi onde foi criada a economia criativa, assim, o conceito. exato. Por questões de continente, ficamos ainda a ver lá Sim, na Oceania e convidado africano também, né? De algum país africano. é verdade, a gente não conseguiu, né? A gente articulou, mas ainda não concretizou, né? E aí é fundamental Uhum. os dois a gente ativar para ser uma amostra completa. Vai ficar faltando só a Antártida. Eu às vezes chamo de Antártica. Fantástica. E que tá com Covid lá. Era o único lugar no mundo que não tinha Covid, chegou lá. Eita. Mas agora vai ter vacina, a gente vai passar por isso. Vai, janeiro tem. Lá é possível, que eu não sei se lá Ah, tem os negócios abaixo presidente, de como é que zero lá. exatamente, lá deve chegar. É Não tem verdade. um animal presidindo igual aqui, não sei como é que é lá. Enfim, Também não sei já não. fizemos live de política, quem quiser dar uma olhadinha lá o que a gente pensa um pouco. A gente só tá mudando, porque a ideia é a gente fazer todo mês de política. Não sei se a gente vai conseguir, né? Porque são tantos assuntos. Mas esse mês aí a gente decidiu fazer sobre como foi cultura. É, Bom, vamos dar uma acelerada. O Insta tá dando aí uns minutinhos pra gente, né? Mas, caso não dê, vamos. É, Continuando então sobre os projetos, outro projeto que a gente fez que foi parecido com a mostra foi o festival. A gente criou um festival chamado Festival As Minas Gerais para promover a equidade de gênero.
E a ideia é a gente fazer também uma série de atividades online só feitas por mulheres e que sejam painéis de debate, de conversa e também mulheres apresentando o trabalho delas. E aí, nesse caso, não é só focado em economia criativa. É claro que a gente vai fazer alguma relação da, das atividades com a economia criativa, mas não é assim só a parte de arte, né? É economia criativa num sentido mais amplo. É também, por exemplo, é, criatividade está muito relacionado com o autoconhecimento. Então, fazer atividades que relacionem isso também é bem legal. E a gente criou esse festival As Minas Gerais, que também, janeiro, gente. Contaremos tudo para vocês. A Célia contando. Admiro o trabalho de vocês. Desejo que o ano novo seja cheio de novidades, criatividade aguçada e que continuem nos encantando com os projetos. A Célia é um amor, gente. É minha prima, Obrigado, Célia. família, família aí sendo representada pela Célia. Obrigadão, Célia. Que a criatividade esteja aí presente na vida de todo mundo e com vacina, né, gente? E abraços e encontros. Eu gosto, gente, eu gosto de reuniões de família. Talvez eu seja uma das únicas pessoas que goste, mas eu gosto de reuniões de família e que depois que vier a vacina a gente consiga aí se reunir novamente. Manda um beijo aí pra tia Cida, que elas, né, começam Valeu, a tia fazer uma Cida. conversa. É, e aí é isso. Eu acho que a gente pode então finalizar falando sobre a É, última produção que a gente fez agora da, da nova websérie que a gente vai lançar no ano que vem, mas que já está na fase de edição, que é o Memo Pop. Conte, Léo. nós temos um tema que nós gostamos bastante, que é sobre patrimônio, por contatos. Isso comigo começou um Patrimônio pouco mais cultural, né? patrimônio cultural. Começou quando eu, pela CUT, fiz alguns cursos pelo interior junto com o CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus, que é onde eu conheci, por exemplo, o Nilo, Meu. mas que eu participei junto com a Roseli Biagi, que é uma parceira nossa também. Lá eu entendi um pouco mais dessa área de museologia, patrimônio e tal. E existem os patrimônios mundiais chancelados pela Unesco, que são, né, alguns mais famosos, mas descobri que existe patrimônios materiais, patrimônios imateriais e tal. Conversando com a Thaís, a gente falou, pô, seria legal, né, já que a gente está fazendo conteúdo em vídeo, fazer uma série para poder apresentar, só com aquela ideia, né, vamos lá para a Alemanha, vamos viajar ao Alemanha. Brasil, vamos para o Canadá, vamos para os Estados Unidos, porque Isso. são muitos, né? Muito. Gente, tipo, Muralha da China é um exemplo de patrimônio chancelado, mas o frevo também é um Que é exemplo de material. patrimônio que é imaterial. E existe ainda um terceiro, que são os patrimônios misto ou naturais, que envolve parte, por exemplo, campos de pintura rupestres, ou um bioma específico que não há, isso tem no Brasil também. BH também é, não é, nisso? O centro, Da a Lagoa da Pampulha. Pampulha, com conjunto arquitetônico, é um dos últimos. O último, se eu não me engano, foi Paraty, né? A Hum, ser chancelado. Esses são patrimônios materiais. No caso de Paraty, envolve a parte da natureza, porque é uma parte de Mata Atlântica. O de BH, se eu não me engano, ele é exclusivamente material, apesar da tá. paisagem. Aí Uhum. tem umas nuances assim que eu não domino tanto. Mas aí ficamos com essa ideia, né, de poder fazer. E nós temos um parceiro que a Tá já comentou, que é a Tríade lá de Mauá. E aí a gente tentando desenvolver projetos juntos, surgiu a ideia de fazer, porque não sei como a gente pesquisou que tem os patrimônios. Foi. Pesquisando a página da Secretaria de Cultura de Mauá, nós vimos que lá há os patrimônios materiais e imateriais. Gente, tem os patrimônios que são chancelados pela Unesco, mas eles têm que ser chancelados antes da Unesco pelo governo federal ou algum órgão de Sim. representatividade em cada país, né? E aí, no caso do Brasil, você tem níveis de
tombamento ou de salvaguarda, que a gente chama, pode ser estadual ou municipal. Neste caso, de Mauá, são patrimônios municipais, tá? Uhum. E aí nós vimos lá, né, os patrimônios que tem, São e 15. são 15. O Cauê montando um projeto, né, para citar da Lei Aldir Blanc, ele falou, cara, acho que ficaria bom esse projeto de patrimônios fazer uma composição dentro do projeto maior que a gente vai apresentar. Ele falou, tá Uhum. bom, faz aí. Aí passou uns dias e ele já mandou pra gente, ó, deu certo. É, E aí nós criamos, né, a Thaís criou o conceito, a gente debatendo, bom, essa questão de patrimônio, que é coisa antiga, blá, 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 que está perdida, e na verdade a gente fala muito sobre a questão de memória como uma coisa sempre presente, né, o passado transformando o uhum. presente, a gente vislumbrando o futuro com isso, e Uhum. a ideia é Para tirar apresentar essa então. ideia de que patrimônio é coisa velha, sabe? É Não igual é coisa museu. do presente. Exatamente, é igual museu, não é coisa Ela velha, pode ter coisa sido antiga. criado lá e tem um Isso. valor e que ótimo, porque a história também é Uhum. fascinante, mas elas estão lá, né? As coisas estão lá, elas não morreram, elas estão presentes e vivas. E aí começamos com esse processo de criar o nome, que é o Memopop, para trazer essa ideia de passado e presente, mas numa linguagem mais, que é o que a gente gosta, mais jovem, Uhum. mais pop. Shopping. Foi criado um logotipo também bonitinho para a gente poder fazer Pelo e Igor. fizemos pelo Preciso. Igor, já citado aqui, e fizemos as gravações em Mauá lá em 2 dias, uma correria frenética também conhecendo, né? Porque eu já tinha visto uns, a Thaís não conhecia acho que nenhum, mas eu nem sabia, tinha coisa que eu vi e não sabia. E a gente foi aprendendo e dali já saíram várias ideias, algumas a gente só vai falar em 2021, mas nossa Sim. websérie está ah, gravada, tá Isso. editando, né, Igor? Tá editando, Igor. Tá aí finalizando, tá editando aí. 2021 estrearemos, e isso já tá garantido. Fica ligado aqui no Índice da Codicultura que a gente vai divulgar a data de estreia, que vai estrear na plataforma de Mauá e depois vai pro canal, né? Exatamente, ele vai estar em. Essa plataforma de Mauá é pela Lei Aldir Blanc também, eu não sei o tempo que ela vai ficar, mas estreia por lá o documentário. Fica um período, depois a gente vai colocar no nosso canal para ficar pro resto da vida. Enquanto houver Exato. YouTube, enquanto houver humanidade, não tiver mais Covid. Então finalizamos as coisas que fizemos, né? Pelo menos as principais, as que dava para mostrar, porque por trás disso, né, tem toda coisa de burocracia, administração, que aí ninguém vê, mas que dá muito mais trabalho às vezes. E quer dar uma finalizada aí, Léo? Só citar que a gente também está envolvido num festival da Primavera da Cultura Chinesa, com a própria Shaolin que nós citamos aqui, projeto de festival, que a gente vai ter uma participação ali, bonitinha. Tivemos uma coisa interessante com uma instituição musical lá do Vale do Ribeira, que não são projetos nossos, mas que dentro desses festivais e projetos específicos para lá a gente participou. Eu acho muito legal porque é uma região que tem um programa de fomento Precisa, né? específico, que é a única, que é a região mais carente, digamos assim, ou menos desenvolvida do estado de São Paulo, que é rica, Uhum. e a gente vai acompanhar de perto, porque também são temáticas nossas, né? Sim, E além disso, né, escrevemos, como eu falei, para a plataforma, fizemos o nosso canal com os vídeos de repertório para os jovens, né, uhum. ampliarem aí para os seus estudos. Mas o mais importante é que foi o ano que a gente mais fez coisa para o ano seguinte, né? Foi, Foi muito é, particular, além dos trocentos projetos de esporte que a gente faz também, tanto a parte de execução em alguns casos, quanto produção de projetos e editais. Então foi muito corrido. E aí a gente vem em 2021 com bastante novidade. Mas no mais, agradecer todo mundo, né, que trabalhou conosco, participou de alguma maneira, comprou o livro, baixou o e-book, ouviu o podcast, mandou mensagem, assistiu live, assinou documento, imprimiu certidão,
enfim, que está envolvido com a gente. Cobrou todo Agradecer. mundo, né, Euclides? Cobrou todo mundo. Os fornecedores, o Euclides e a Tabata que trabalham conosco. Nossas Uhum. famílias, Deus, agora eu tô brincando. Claro que Deus. Mas no geral, todo mundo. Agradecer você por mais um ano de parceria. O Daniel também, que está distante, mas está sempre aí, Sim. conforme é possível, nos acompanhando. E de fato, assim, o que a gente pode deixar registrado é que 2020, apesar dessa loucura, foi um dos anos que a gente mais trabalhou, e 2021 vai ser o ano já, podemos afirmar, com mais realizações que a gente vai ter, Nossa, né? vai Então começar a correria. vai ser ótimo. Igual São Paulo gosta, a correria. É, eu ia zoar, não ia falar do símbolo da campanha do atual governador. Exato. Léo, valeu também por toda a parceria de sempre. Pessoal, essa é a última live do Léo. Eu ainda terei uma Vou morrer. última live do Léo este ano. Já tem um bagulho aqui. Ano que vem a gente já falou, 2021 já tem uma live aí cheia de novidades para vocês verem e conferirem. Semana que vem tem uma live com a Françoise Guimarães, que é arquiteta e que, né, falando aí fora a parte profissional. Que a meu celular já tá aqui, ó, com pouca bateria. Celular. Fiz a reforma de um apartamento e a Françoise foi arquiteta, então ela vai falar sobre isso, né? Sobre reforma, arquitetura e criatividade e economia criativa. Economia criativa. É super economia criativa, Então, semana que vem, quarta-feira, 5 horas da tarde, faremos um tour de blogueirinha pelo apartamento. Não sei se vai ter tour, porque hoje eu tava montando a cadeira e achei muito difícil montar a cadeira. Vou ter que desmontar para tentar montar de novo. É tudo muito... exige Lego, né? Não brincava de Lego. Então, aí dificulta mais. Então, pessoal, valeu pelas visualizações, pela parceria, pelo companheirismo aí de todo mundo. Obrigada e nos vemos semana que vem. Finaliza. Nós atingimos a marca de 10 mil inscritos no canal. Já passamos até. É um número que né? É um número modesto ainda, Sim. porque tem canais gigantes, mas é um número expressivo, até porque nosso foco não é ser um super canal com os trilhões, mas é um número que está dando certo, porque é mais focado nos próprios projetos e tal. Sim. Então tá indo. Tem 10 mil inscritos, mas tem muitas visualizações de pessoas que não são inscritas. Então inscreva-se no canal. Isso, aproveitando. Então, acho que vale também. Verdade, foi uma marca super. que a gente ficava, vamos fazer uma meta de bater 10 mil. E demorou. 2020, porque demora. Porque demora, né? Não é rápido mesmo. 2020 aí, marcante. Eu não tô mais no TikTok, eu cansei. Mas nem com a Mel? Não. A Mel fazer sucesso? Não. Eu vi um documentário, eu vou escrever sobre aí, não é bom a gente estar nessas coisas, não. Nem aqui, viu? Sai daqui então, gente. Sai daqui, gente. Então tá bom, Léo. Valeu, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Valeu.